Professor Humberto Cunha, nosso querido. Eu vou começar falando aqui de um intelectual cearense chamado Flávio Paiva. O Flávio Paiva, como todo mundo gosta de dizer algo pitoresco sobre seu nome, sobre seu signo, né? Antigamente eu falava essa introdução. Ele contou uma história a respeito de um parente dele que teria ido para os Estados Unidos. Claro que isso é uma brincadeira dele, né? E escreveu o sobrenome, né? Como é o seu nome? Paiva. Ele escreveu P-A-I-V-A. E os americanos só liam assim, Paiva, né? Aí ele escreveu P-I-V-A. Aí os americanos só liam Piva, né? Aí ele escreveu Piva, P-I-V-A. Aí os americanos começaram a dizer Paiva, né? Por que é que eu estou dizendo essa brincadeira? É porque nos anos anteriores, a minha função aqui no final do encontro de direitos culturais era tentar fazer algo que eu vi na França e que me interessou muito, que era um relatório síntese do evento. Eu tentei as 3 vezes anteriores e não consegui, né? E a minha vontade que eu tenho hoje é de fazer esse relatório síntese, ou seja, voltar lá para o Paiva, né? Por outros meios. Mas vou tentar fazer o prometido efetivamente a partir de uma outra perspectiva, que é tratar desse tema que me foi pedido. Me foi pedido não, né, que a gente definiu, porque eu estou na coordenação, conflitos culturais, como resolver, como conviver. Só que é o seguinte, é uma palestra que eu construí e eu compreendo, não sei se os meus colegas aqui da mesa compreendem do mesmo jeito, que uma palestra, ela é para nós, professores, como é uma peça de teatro para um ator, né? Ou seja, você monta e sai reproduzindo ao longo do tempo, e a proporção que você vai ministrando essa palestra, que você vai adquirindo ritmo, que você vai inserindo elementos ou retirando elementos que tornam-na um pouco mais agradável. Essa é a primeira vez que eu vou tentar isso de uma maneira bem diferente. E eu tenho um plano para essa minha fala, né? Esse plano é o que vocês podem ver aí. Primeiro, eu vou vou no fluxo que foi menos abordado aqui, que não é propriamente de falar de casos, né? Muitas pessoas aqui, dos nossos palestrantes, falaram de casos. Eu vou falar da generalização. E a ideia é uma ideia mais ou menos retirada da obra do Bertrand Russell, que é o desenvolvimento de musculatura intelectual. Ou seja, a gente se torna bom advogado, bom professor, não é propriamente estudando os direitos, não. Tem que estudar, claro, né? Mas é desenvolvendo musculatura intelectual nos outros campos, né? Aí você fica afiado para tudo, né? Então, como é o 4º Encontro Internacional de Direitos Culturais, eu pretendo falar de 4 autores que, nas suas obras, trataram de conflitos culturais. E me veio a inspiração, 4 autores de obras literárias, né? Me veio a ideia de aproveitar uma das obras que, para mim, foi uma das obras mais instigantes que eu li nos últimos tempos, que foi a obra Gênio, do Harold Bloom, né? O Harold Bloom, ele é muito conhecido por analisar as obras do Shakespeare, mas essa obra Gênio dele é uma obra que versa sobre os 100 maiores escritores do mundo, na opinião dele, dentre os quais está um brasileiro que vocês devem imaginar quem é, né? Machado de Assis. E ele usava um critério
ele usa um critério que é o critério de o autor já ter morrido, eu acho que inclusive para evitar as pressões da indústria dos livros, né? No caso, a obra é tão interessante que eu resolvi, para a exposição que eu vou iniciar daqui a pouco, usar duas das obras que ele menciona, ou duas das obras não, dois dos autores que ele menciona, e outros dois que ele não menciona, pelo menos diretamente, porque ele fala desses 100 autores, segundo uma divisão que seria uma divisão da hierarquia angelical. No topo dessa hierarquia, para ele, estaria Shakespeare, que é um dos autores que eu vou utilizar. E um outro autor que está na relação dele é o chamado javista, ou a javista. Seria aquele autor ou aquela autora, ele não tem coragem de dizer, mas ele sugere que é Ruth, né, que teria feito o Pentateuco, né, aquela obra monumental dos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas fora esses dois autores, ele não usa, mas eu pretendo usar. Vocês estão dizendo, essa introdução é imensa, imagine a palestra, né? Ok. Mas não vai ser, eu vou tentar me frear, porque eu compreendo que a hora já está adiantada, né? O dos outros dois que eu quero utilizar e ele não utiliza, seria Hesíodo, com a Teogonia, ou o surgimento dos deuses, e o José Saramago, que eu acho que ele não inseriu na relação, porque na época, pelo menos dessa edição que eu tenho, o José Saramago ainda estava vivo. E a obra principal que eu vou utilizar é aqui. Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, que é o seguinte, é que eu vou tentar ilustrar as falas seguintes com obras de artistas nordestinos, sobretudo artistas cearenses, mas vou cometer um crime de direito autoral, que é o de rebatizar essas obras em função do que eu pretendo dizer relacionado aos conflitos culturais. Começa aí por Raimundo Sela, né? E geralmente essas obras elas não têm um batismo, ou então um batismo muito genérico, no sentido de dizer homem e mulher na seca, né? Ou esboço de alguma coisa. Mas isso aqui é só para que vocês percebam. Venho tratando em outras palestras de que a ideia antropológica de cultura, que cultura é tudo que o homem faz, ela poderia nos induzir a uma concepção equivocada de achar que o homem isoladamente poderia fazer cultura. A Hannah Arendt diz que esse pode até ser um homo faber, um homem que faz coisas, mas cultura só é possível fazer na inter-relação, do mesmo jeito que é também o direito, né? O direito, onde há sociedade, há direito, e, portanto, só na intersubjetividade. E conflitos culturais acontecem também sempre que há intersubjetividade. E aí é onde a palestra ainda não está bem afiada, né? E eu diria que a ideia de conflitos culturais, essas sim podem talvez nascer do ponto de vista do indivíduo, e para que eu possa sustentar essa afirmação, eu recorro agora à mitologia grega, né? Ou seja, a cultura surge com a presença não apenas de Adão, mas a presença de Adão e Eva, né? E aí eu recorro ao Saramago e também ao próprio Harold Bloom para dizer que o surgimento e a presença de Adão e Eva já geraram o conflito de gêneros, né? Porque, segundo as versões bíblicas diferenciadas
ou de livros sagrados diferenciados do mundo judaico, Eva não teria sido a primeira mulher de Adão, né? A primeira mulher de Adão teria sido Lilith, que resolveu se divorciar do Adão por não concordar com ele, com as extravagâncias sexuais que ele desejaria fazer. E isso está, por exemplo, revelado, um desdobramento disso, numa obra do Saramago, que ainda não é o Memorial do Convento, mas em Caim, quando Caim, fugindo, por assim dizer, das consequências da morte do irmão, né? Caim matou Abel, foi parar exatamente no reino de Noé, no qual a figura de comando era precisamente Lilith, essa primeira mulher de Adão. Né? E a segunda mulher de Adão, nessa perspectiva, a própria Eva, foi ela que provocou a nossa vida, né? A perspectiva bíblica é uma perspectiva depreciativa da mulher que, em virtude dos comandos e das atitudes por ela tomadas, a gente teria saído do paraíso, mas, de fato, a perspectiva cultural é que no paraíso nós entramos, né? Por outro lado, se a gente fizer uma guinada do surgimento da humanidade e observar esse surgimento na mitologia grega, quem fez o ser humano não foi propriamente um deus, mas um gigante, que foi o Prometeu. Né? E o Prometeu, ao fazer a humanidade, de certa forma, desafiou e desagradou os deuses, que foram convencidos a manter a humanidade e os demais seres vivos apenas para que fossem adorados. Essa ousadia de Prometeu, juntamente com seu irmão Epimeteu, não ficou impune. Os deuses castigaram tanto um quanto o outro, e quanto a própria humanidade, com castigos diversos. O castigo de Prometeu, todos nós sabemos, é o castigo que cada um de nós sofre com o desenrolar dos dias. Né? O dia de trabalho, o dia de labuta, é o abutre que arranca o nosso fígado, e à noite é a recuperação desse órgão que simboliza a nossa quietude. E para cada ser humano, o castigo foi o castigo de saber, ou melhor dizendo, o castigo de não saber se a atitude que adota é certa ou errada. Né? Ou seja, do ponto de vista individual, a gente convive permanentemente com o conflito. E Pandora, né? Pandora teria sido a primeira mulher, né? Que, de fato, é uma outra perspectiva do conflito de gêneros. Pandora significa pan, tudo, dora, dons. A mulher com todos os dons, mas com um defeito, que é o defeito que lhe imputa o gênero oposto, que seria, na expressão de Luc Ferry, aquele ministro da França, ministro da Educação e da Juventude da França, que seria o famoso coração de cachorra. Né? Ou seja, essa impressão equivocada e insegura é algo que alimenta os conflitos culturais. Né? Aí vocês veem duas obras de Raimundo Sela, precisamente para ilustrar um outro tipo de conflito, representando, no caso aí, Caim e Abel, cujo conflito, cuja morte, ou cujo homicídio que dentre eles surgiu, nada mais representa do que um conflito entre o agricultor e aquele que era o vaqueiro, né? Ou aquele que era o pastor, porque quando foram fazer as oferendas à divindade, a divindade preferiu os alimentos
com mais proteína, no caso da carne. Ou seja, a gente vai tirando da grande estrutura panorâmica da humanidade essas origens conflituosas que a gente convive com elas. Ainda do mundo do javista, creio que o elemento que mais fortemente simboliza a ideia e a grande matriz dos conflitos é a Torre de Babel. Aí eu transportei um quadro do grande Antônio Bandeira aqui para eventualmente simbolizar essa Torre de Babel. Vejam como... Oh, antivírus. Vejam como é interessante essa parte da Bíblia que é exatamente o artigo 11 do Gênesis, inciso, ó. Como é? Versículos, né? Versículos. Versículos 1 a 9. Olha a matriz interessantíssima da Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros. Vocês estão pensando que estão na missa, né? Não tem nada não. Hã? Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir tudo isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Isso é interessante, né? Por que é que Deus queria... Deus não, né? Aqui no caso é Javé, né? Que essa compreensão da divindade. Por que é que ele queria isso, né? Mais uma vez, eu acho que a interpretação é no sentido inverso. Eu acho que aqui foi que começou a ideia da pobreza da unidade para a riqueza da diversidade, né? E quem explora muito essa nova hermenêutica do javista, que é muito interessante, na minha opinião, desses 4 livros eleitos, é o José Saramago, né? O José Saramago observa de um ponto de vista absolutamente instigante, porque ele inverte essa literalidade, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal inverteu a literalidade, inverteu ou deu a adequada interpretação à literalidade no que concerne às relações entre pessoas do mesmo sexo, as relações homoafetivas. José Saramago, por exemplo, evidencia em várias de suas obras, e aqui eu vou afunilar para o Memorial do Convento, que
a ideia de confundir as línguas não se resume à língua que falamos. Aliás, segundo a Unesco, num livro chamado A Nossa Diversidade Criadora, a humanidade fala entre 16 e 20 mil línguas, né? Dependendo do critério que se utilize para classificar uma língua, dependendo da variação que às vezes fica nisso. O próprio país, o Brasil, e aqui falando de línguas mesmo, cataloga ainda hoje mais de 180 línguas. Mas fora isso, tem as línguas das sutilezas das relações, né? Por exemplo, a compreensão da problemática da criança, da mulher, do negro, temas que foram efetivamente abordados aqui. E o José Saramago, nesse memorial do convento, ele fala de mundos paralelos que em dado momento precisam e se comunicam, nem sempre na situação de igualdade. Esse livro, Memorial do Convento, ele fala de duas situações que eu nem vou tentar traduzir, porque senão estaria subestimando as inteligências de vocês, mas de dois momentos importantíssimos acontecendo em paralelo. Um deles é a construção do convento de Mafra por Dom João IV. E, do outro lado, um padre brasileiro, Bartolomeu de Gusmão, o padre que batiza o aeroporto de Santos, a sua terra natal, fazendo a passarola. A passarola que era um nome jocoso, uma piada de descrença para uma pessoa que estava a inventar nada mais, nada menos do que o avião, né? Ele que havia inventado. Então, esses dois dramas mostram a importância do entendimento das coisas que se fixam e das coisas que se movem, dos movimentos que parecem concretos, mas dos movimentos que parecem também abstratos, a compreensão de coisas que a gente sequer confia que elas existam, né? Mas quais são mesmo as diferenças? Esse é um quadro do Chico da Silva, né? Um pintor acreano que morou a sua vida quase toda no Ceará e que fez uma escola aqui nesse estado de criação coletiva, viu? De criação coletiva que você não sabia quem é que pintava, porque ele fundou, como Rubens fundou na Europa, uma escola coletiva que se tornou gigantesca e objeto de muitos estudos e que hoje em dia é uma riqueza, né? Hoje em dia, geralmente tem esse problema. No campo cultural, esses conflitos mostram que os diálogos, eles, às vezes, somente se materializam, se concretizam, se tornam possíveis décadas depois, como aconteceu com o Padre Voador e com a grande obra de Chico da Silva, né? Mas quais são mesmo essas diferenças e nossas semelhanças? E aqui eu parto para uma outra obra que todos nós gostamos e conhecemos e que é uma das obras indicadas lá pelo Harold Bloom, principalmente, que é uma das obras de Shakespeare, e aqui eu escolhi um trecho do discurso de Shylock na sessão de julgamento, em que ele faz questão de retirar aquela porção de carne do corpo de Antônio, né? Eles estão... Eu fiz questão de ser um julgamento para trazer a proximidade para o nosso campo de vivência. Aí o pessoal não está compreendendo porque é que ele... que é aquela
de carne, aí pergunta assim, para que é que te serviria? Aí olha a resposta dele. É absolutamente interessante tudo isso desses próximos slides que vocês prestassem atenção. Olha a resposta dele. Para a isca de peixe. Né? Para que é que serve isso? Para a isca de peixe. Se não servir para alimentar coisa alguma, servirá para alimentar a minha vingança. Aí aqui ele mostra só o seu intento menos nobre. Né? E diz por quê. Né? Ele me humilhou, impediu-me de ganhar 500 mil, riu dos meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu de minha nação, atravessou-se-me nos negócios, fez que meus amigos se arrefecessem, encorajou meus inimigos, e tudo por quê? Porque eu sou judeu. Aí agora olha as semelhanças. Né? Os judeus não têm olhos, os judeus não têm mãos, órgãos, dimensões, sentidos, inclinações, paixões, não integram, aliás, não ingerem os mesmos alimentos, não se ferem com as armas, não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem e refrescam com o mesmo verão e o mesmo inverno que aquecem e refrescam os cristãos. Se nos espetardes, não sangramos. Se nos fizerdes cócegas, não rimos. Se nos derdes venenos, não morremos. Aí aqui ele passa para uma outra fase, que é uma fase falaciosa, que se a gente lê no mesmo fôlego, não vai perceber a falácia. Né? Por isso que eu fiz essa pausa brechtiana, não shakespeariana, mas brechtiana, para que vocês prestem atenção. Porque todos os outros fatores que ele mencionou são fatores naturais. E agora ele parte para fatores culturais. Ou seja, perde a simetria e a premissa, portanto, fica falsa. Né? Ele vem dizendo tudo isso das coisas que efetivamente nos assemelham, porque somos animais, ou temos uma dimensão animal, e, na sequência, ele diz, e se nos ofenderdes, não devemos vingar-nos? Se em tudo mais somos iguais a vós, teremos de ser iguais também a esse respeito. Se um judeu ofende a um cristão, qual é a humildade deste? Vingança. Se um cristão ofender a um judeu, qual deve ser a paciência deste? De acordo com o exemplo do cristão, ora, vingança, hei de pôr em prática a maldade que me ensinaste, sendo de censurar, se eu não fizer melhor do que a encomenda, sendo de censurar, né, se eu não fizer mais maldade do que me fizeram. Aí, meus amigos, eu já chamei a atenção de vocês para a diferença, não vou mais uma vez subestimar suas inteligências. E aqui eu parto para a conclusão final, se é que ela é possível. Né? E aí, né, conflitos culturais. Como conviver? Né? A resposta todos nós sabemos. Foi dito, inclusive, ao longo desse encontro. Todos nós sabemos o que fazer para uma boa convivência. Veja que não podemos nos furtar de mencionar aquela máxima kantiana de que se não queremos os resultados nefastos, degradadores da dignidade da pessoa humana, a grande regra é não fazer aos outros aquilo que não quero que faça a mim, Kant, né? Mas como resolver? Aí a resposta é muito mais complexa. Por qual razão? Né? Porque há sim conflitos que podem ser resolvidos, e aliás, se não
não existisse essa possibilidade, para nós do campo do direito, não teria sequer sentido de estudar essa disciplina. Há, sim, sentido em resolver conflitos quando acordamos em leis democraticamente elaboradas certos comportamentos. Se, por exemplo, democraticamente dissemos que todas as religiões têm espaço de convivência em nossa coletividade e alguém, por exemplo, quer impedir que uma determinada religião, só porque se manifesta com dança e música, não se execute, tem como resolver, sim, né? A partir de critérios democraticamente estabelecidos. Há, porém, conflitos que são insolúveis ou conflitos cuja a solução jamais é desejável. Eu escutei hoje aqui alguém dizendo assim, né, quando fala a respeito, ou foi hoje ou foi ontem, né, a respeito da democracia. A democracia, ela própria é estruturada de maneira a pressupor e a alimentar o conflito, graças a Deus, né? Porque a democracia pluralista, ela estabelece a regra da maioria, mas estabelece os direitos das minorias e os direitos dos indivíduos naquilo que Norberto Bobbio chama a dimensão do indiscutível, que é exatamente a dimensão das coisas e das situações que dizem respeito apenas às opções individuais. Então, é bom que a gente saiba que alguma coisa nesse grande oceano a gente pode resolver, mas o oceano, ele é constantemente cheio de marés. Qual a conclusão? A conclusão é aquilo que sugere um quadro que você pode contemplar. Você forma a sua conclusão. Obrigado. Obrigado.